Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você decidiu apertar o play para ouvir a palavra de Deus, que o Senhor te abençoe. Hoje nós iremos ler Isaías capítulo 23. É um capítulo bem legal. Temos quantos versículos? Bem pequenininho, 18 versículos. Mas ele é muito legal porque a gente vai aprender muita coisa. Eu não li ainda, mas eu tenho certeza disso. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você e comigo também. Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu mexer aqui. Tô com uma impressão que não tá dando. Tomara que vocês estejam me ouvindo bem aí. Vamos lá. 23. Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros, que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé, e o porto foi destruído. Vocês receberam esta notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês moradores do litoral, negociantes de Sidom. Os seus viajantes atravessavam o mar. Navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham os cereais que vocês vendiam em todas as nações, tirando disso grandes lucros. Vamos parar aqui um pouquinho, para a gente ver o que está acontecendo aqui. É uma mensagem contra Tiro. Tiro é uma cidade vizinha ali, uma cidade rica, uma cidade que tinha um porto muito bom. Dali saíam várias coisas, dali era uma cidade assim, onde tem porto, né? Cidade que tem porto é uma cidade próspera, uma cidade rica. E Tiro era essa cidade. Só que ela foi destruída. Isso aqui é uma profecia, né? É a profecia de Isaías. Ela foi totalmente destruída. Era uma cidade orgulhosa. As pessoas eram orgulhosas porque eles tinham o porto para eles recebiam cereais, as comidas. Todas as cidades vizinhas recebiam o sustento dali. O sustento vinha dali, né? Por causa da pesca, dos navios, das pessoas que chegavam ali nos portos. No porto. E esse porto foi destruído. E aí ele fala, chorem marinheiros que estão em alto mar. Os marinheiros estavam vindo com aqueles barcos, com os navios, né, cheio de mercadoria, de tudo quanto é tipo, trazendo mercadoria para a vizinhança, para as cidades vizinhas, além de Tiro também, para tudo. E agora eles falam, chorem marinheiros que estão aí, chorem, porque o porto foi destruído. Não há nenhuma casa em pé, tudo foi destruído. Vocês receberam essa notícia aí da ilha do Chipre. Eles estavam em Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês moradores do litoral, e os negociantes de Sidom, pessoas vizinhas, né? Os seus viajantes atravessavam o mar e navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham os cereais que vocês vendiam a todas as nações, faziam negócio. Né? E você também, Tiro, fortaleza da beira-mar. Tiro era uma cidade, era uma ilha, e ela era muito protegida, ela era uma ilha que ficava com pedras, assim, ela era protegida, grande, cheia de muralhas e tal, e ela se sentia, né? Ela achava assim, que ela era indestrutível, eles tinham esse orgulho dentro do coração deles, que eles eram indestrutíveis. E aí a profecia fala, né, tirando do rio Nilo vinham os cereais que vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada a cidade de Sidom. E você também, Tiro, fortaleza da beira-mar. Pois o mar disse, nunca tive dores de parto, e nem dei à luz. Nunca criei filhos ou filhas. O mar abandonou eles, né? O mar caiu tudo, acabou com tudo. Acabou com o orgulho deles. E o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro, porque todo mundo chegava por ali, né, pelo porto. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será que está alegre? Será esta? Nossa, está escrito errado aqui, ó. Será esta, será esta a alegre cidade de Tiro, que foi fundada há séculos? Será essa, toda destruída, sem porto, sem nada, sem conseguir liberar sustento e ganhar muito dinheiro com o porto deles ali, com o mar
engoliu tudo, será esta? É isso que está falando aqui. Será esta a cidade que enviou seus filhos para fundarem colônias e nas regiões distantes? Era rica, ainda tinha mais coisas ainda. Tiro era uma cidade importante e os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Pessoas finas, ricas, que compravam coisas para abastecer as suas próprias cidades. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? A resposta vem no 9. Foi o Senhor Todo-Poderoso, que fez esses planos a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Então o Senhor não destruiu tudo ali porque ele quis, porque ele achou bonitinho fazer maldade com os outros. O Senhor não é assim. O Senhor sempre faz as coisas com propósito. Se você está sofrendo, está passando alguma aflição, algum problema, saiba que tem um propósito. Sempre tem um propósito. Nada é em vão que acontece com a gente. Nada. Porque todas as coisas que acontecem com a gente têm um fundo, tem um propósito, tem uma história. Lembre disso. Está passando por isso, pergunte a Deus, qual é a história? O que está acontecendo comigo aqui? O que o Senhor quer com essa história? Que não passa com esse sofrimento? Talvez você seja orgulhoso, igual Tiro era. Tiro foi totalmente destruído porque eles se sentiam centro da terra. Tudo rodava e girava ao redor dele, daquele porto ali. Aí quando o porto caiu, os navios ficaram à deriva no mar, todo mundo ficou desesperado, os marinheiros, as pessoas vizinhas, os vizinhos, né, que recebiam alimentação, roupa, remédio, tudo dali. E de repente acabou tudo. O Senhor falou, eu estraguei tudo isso aí para humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras como se faz na margem do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. Cultivem as suas terras nas margens do rio Nilo, tá avisando. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. E ele disse a Sidom, pobre cidade, tão perseguida, pare de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam essa cidade que agora está arrasada. Foram os babilônios, e não os assírios, que construíram rampas de ataque em volta dela. Destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros, que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída, e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei, por um reinado. Mas depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim: ó prostituta esquecida por todos, pegue a harpa de volta e dê voltas pela cidade. Toque músicas bonitas e cantem as suas canções, para que todos se lembrem de você de novo. Deve ser alguma coisa que acontecia ali, né? Alguma história local. Talvez as prostitutas que voltavam de algum lugar cantavam isso. Não sei sobre isso. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro. E ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar a sua comida e roupas finas. Então, a gente lê esse negócio aqui, é tão esquisito. Deus falando que a prostituta vai cantar, que a prostituta não sei o que lá, essas coisas, vamos contextualizar. Eu não sei por que eles usavam a palavra prostituta. A gente entende o que faz, né? Tá se vendendo, né?
Ciro se vendia, ele vendia o espaço no porto para receber as mercadorias, dali ele colocava o lucro dele e vendia para as outras cidades e tal. Isso a gente entende, né? Uma compra e venda ali. Por que usava essa palavra? Eu não sei. Talvez era a única referência que Isaías tinha naquela época, não sei. O que eu sei é o seguinte, que eu peguei aqui pra gente ler, eu adoro essas coisas, ó. O Tiro era uma cidade, era uma penínsulazinha, né? Pequenininha, uma ilha. Era uma ilha. E Nabucodonosor, ele destruiu uma parte acho que a parte continental de Tiro lá. Ele destruiu e tentou invadir. Ele queria pegar Tiro para ele, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E deixou tudo em ruínas lá, tudo quebrado, um monte de pedra, um monte de troço lá. E olha o que aconteceu aqui, ó. Tiro era composta por duas partes, uma cidade continental e uma ilha fortaleza, a cerca de 800 metros da costa. Ela era lá no meio do oceano, lá 800 metros, essa parte. O rei Nabucodonosor da Babilônia cercou a parte continental por 13 anos, mas ele não conseguiu conquistar a ilha. Séculos mais tarde, em 332 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande decidiu que ele ia conquistar Tiro. Para chegar até a ilha, que era 800 metros da costa ali, para chegar até a ilha, ele usou as pedras e a terra da cidade continental destruída por Nabucodonosor para construir um caminho, um molho, que as pessoas falam, né? De 800 metros de extensão. Então, tudo que o Nabucodonosor quebrou ali, naquela cidade, tentando invadir por 13 anos e não conseguiu, o Alexandre o Grande foi lá e pegou aqueles entulhos, aquela restalhada, e fez um caminho, fez um molho. Fez um caminho de 800 metros até a ilha de Tiro, no meio do mar. Ele literalmente raspou a terra de Tiro continental. Ele tirou tudo e foi jogando para o mar, fazendo um caminho. E cadê? Raspou, continental, e jogou no mar, cumprindo ao pé da letra a profecia de Isaías, que a cidade viraria um lugar plano e deserto. E até hoje, o caminho de Alexandre conecta a antiga ilha ao continente, transformando Tiro em uma península. Olha que legal isso. Então, o que eu estou contando aqui? Que a gente fala muito de Nabucodonosor e tal, mas Alexandre aqui a gente não vê na Bíblia. Mas Alexandre você vê nos livros de história. É mais uma vez a Bíblia se conectando com a história. Se você não acredita na Bíblia, você acredita. Se você não acredita em Nabucodonosor, você acredita em Alexandre o Grande, que é muito famoso, a gente estuda isso, a gente conhece, a gente sabe dessa história. Se você não sabe, você pode procurar nos livros. E ele pegou as ruínas que Nabucodonosor deixou e fez um caminho até lá e transformou Tiro em uma península. Agora vamos pensar o que essa história tem a ver com a gente, né? Porque às vezes a gente lê ali e não entende nada. E é exatamente isso que eu faço nas pílulas, né? Nas pílulas que eu mando no WhatsApp, eu assisto esse vídeo de novo, escrevo, faço um resumo e tiro a essência disso aqui para nós. Qual é a essência disso aqui para nós? Tiro, ela tinha o porto e ela era grudada com aquilo ali, ela se achava imbatível, porque era uma ilha muito forte, longe da costa, e todo mundo chegava ali, todo mundo se sustentava através dela e ela ganhava muito. E aí, de repente, tudo foi destruído. Tudo foi destruído, acabado, os navios ficaram à deriva, nada, não chegava comida, nem remédio, nem roupa, nem nada lá, foi tudo destruído. Aonde está o seu porto? Aonde está a sua segurança? É no seu trabalho? É na sua família, é na sua saúde, é na força do seu braço? Onde está o seu porto seguro? O que você acha que segura você aqui? Às vezes a gente acha que é o trabalho, né? Às vezes a gente acha que é a família, que é a nossa casa. Mas nós temos que colocar a nossa segurança, o nosso porto seguro em Cristo, em Deus. Isso não quer dizer que você tem que parar de trabalhar, ficar deitada, Deus vai me suprir. Não. Você tem que trabalhar e trabalhar pesado, trabalhar forte, trabalhar em 10 empregos, fazer tudo o que você puder para você ter uma vida boa, para poder viajar, comprar roupa boa, comer comida boa, fazer tudo que é bom. Desfrutar desse mundo que o Senhor deu. É isso que Deus quer que você faça. Trabalhe.
Mas não confie, não coloque o seu orgulho, a sua confiança naquilo ali. Saiba que você trabalha muito, mas quem te dá o dinheiro é o Senhor. Porque a qualquer momento Ele pode acabar com o seu porto, deixar os seus barcos à deriva e te deixar em desespero. E toda a sua família que se sustenta através de você pode se lascar também. Cada um tem que cuidar da sua vida, cada um tem que acreditar no Senhor, tem que ancorar na rocha que é Cristo. Você tem que confiar que é o Senhor que te dá tudo. Não é o seu trabalho, não é o seu patrão, não são os clientes que vão na sua loja, é o Senhor. Ele que manda, Ele que organiza, Ele que te sustenta, o recurso vem dEle. É isso que traz aqui pra gente não confiar nas forças do nosso próprio braço, do nosso próprio trabalho, da nossa própria força, saúde e etc. Temos que confiar no Senhor. Peça a Deus para te ensinar isso, porque Tiro se lascou. E depois eles se converteram, perceberam que tomaram uma rasteira, e tudo que foi construído ali, depois de 70 anos, foi reconstruído, Tiro todo, e tudo que era de dinheiro, de prosperidade que teve naquela cidade, era doado, era para abençoar as pessoas que serviam a Deus ali. Todo aquele dinheiro, a Bíblia fala isso, ó. Mas o dinheiro que ela ia ganhar com a sua profissão era dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor usarão para comprar muita comida e roupa fina. Os servos de Deus tomaram posse da cidade de Tiro. Então que você entenda isso, que você queira colocar a sua fé no Senhor, para que você possa comer do melhor que tem em Tiro. Do melhor. Tiro era uma cidade fina, de gente fina. Tinha um bicho lá, eu esqueci o nome do bicho, uma concha, que fazia... Eles tiravam o suco dessa concha, alguma coisa assim. E fazia a tinta vermelha. Então, a vermelha é a roupa dos lordes, roupa dos reis. Porque esse líquido que eles tiravam dessas conchas lá, desses bichos do mar, era só ali que tinha. E eles tinham toda uma tecnologia na época para tirar esse negócio e fazer as roupas. Os reis, os ricos andavam com aquelas roupas cor púrpura. Esqueci o nome daquele negócio. No próximo episódio eu trago para vocês o nome. Eu vou pesquisar. Mas era isso. A cidade era mais rica ainda. Além de ter o porto, ainda tinha essa extração desse bicho ali que tirava essa cor, que fazia a roupa dos lordes. Fazia a roupa dos reis. E é nesse lugar que o Senhor quer nos colocar. Dentro de da Tiro transformada. Deixe o orgulho de lado, coloque a sua fé no Senhor, que você vai morar em Tiro pós-guerra. Glória a Deus por isso. Tome posse dessa palavra e que o Senhor te abençoe. Até amanhã.